primeiro lugar, muito obrigado, eu que digo, né, pela preciosa oportunidade de falar para um público que é tão importante. Claro, a gente está falando para os gestores municipais em geral, mas hoje, especificamente, a atenção especial é para você que é vereador, é para as câmaras de vereadores. Eu gostaria até de iniciar comentando uma resposta que eu dei a um jornalista quando fui entrevistado a respeito de julgamento de contas, né? E ele diz o seguinte: mas quanto aos prefeitos, o Tribunal de Contas faz todo um trabalho técnico e não pode julgar os prefeitos. Ele pode apenas emitir um parecer. E um parecer é uma opinião. Ele não julga, não rejeita as contas. Ele pode apenas recomendar que se rejeite. E aí vai para a Câmara de Vereadores e vira pizza. E eu chamei a questão, como se diz em direito, chamei o feito à ordem para dizer o seguinte: a questão não é de virar pizza. A questão é que, ao menos na teoria, e eu acredito que isso possa valer muito bem na prática, né? Porque é a regra que está na Constituição, os vereadores são os representantes do povo daquele município. São representantes do povo. Inclusive, quando eu estou dando aula de direito constitucional, por exemplo, eu vou falar da aprovação de uma lei, eu não gosto nem de dizer que a lei é aprovada pelos representantes do povo. Eu gosto de dizer algo mais forte, que a lei é aprovada pelo povo, por meio de seus representantes. Vocês têm um mandato, e veja que a gente chama, por exemplo, mandato, a gente usa essa expressão também para falar de procuração. Se eu passo uma procuração para João pode até ser para se casar, né? Eu vou me casar, estou longe da distância lá, João vai participar da cerimônia civil, espero que fique por aí, não participe também da lua de mel. Então João vai fazer o casamento, assina lá, mas quem casou fui eu, então eu casei, né, por meio de um procurador. Então quando você, vereador, se manifesta, a manifestação é do povo. E o raciocínio do legislador constituinte foi qual? Ora, o prefeito foi eleito pelo povo para rejeitar as suas contas, e como nós vamos mostrar aqui, vamos mostrar especificamente os casos. Em alguns casos, essa rejeição vai gerar a inelegibilidade daquele prefeito. É algo muito forte para ser feito apenas pelo órgão técnico. É necessário que o povo daquele município tenha a palavra final para dizer: isso aqui realmente justifica a rejeição de contas, e depois, a palavra final quanto à rejeição, né? Mais à frente, com relação à inelegibilidade, ainda vai haver um processo na justiça eleitoral. Mas o fundamental é que, como gera inelegibilidade, a decisão final fica com o povo por meio de seus representantes. Mas para que vocês façam valer isso da maneira mais adequada possível, é absolutamente necessário, indispensável, que se faça da maneira correta, que sigam os ditames da Constituição, né? Você tem que ter um procedimento em que se assegure direito à defesa ao prefeito, né? Na realidade, a gente sabe que ele já teve direito à defesa no Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas emitiu o parecer prévio. Eu vou falar desses aspectos daqui a pouco, mas na Câmara vai ser feito um novo julgamento. Vossas Excelências são os julgadores, né? São o juiz daquele caso concreto. E se vai ser feito um novo julgamento, tem que dar direito à defesa, passar por parecer de comissão, tem que passar por um ritual que faça com que o trabalho de vocês ele seja válido. E o que eu estou falando isso para vocês não é para trazer exigência, não, é para fazer valer a força que vocês têm. Fazer valer a força que vocês têm, fazendo com que o seu trabalho não possa depois ser anulado na justiça por falta de cumprir um ritual que você poderia ter cumprido tranquilamente. Então, em primeiro lugar, vamos aqui para os nossos slides, para que a gente traga alguns conceitos iniciais, para se falar do que é o Tribunal de Contas dentro desse contexto do julgamento das contas dos prefeitos e qual é a sua posição, o seu posicionamento na estrutura constitucional brasileira. Olha só. Primeiro, a gente fala do Tribunal de Contas como os órgãos técnicos autônomos e independentes. Eu de cara ressalto a independência autônomo, dizendo que eles são autônomos, porque apesar de a Constituição dizer que os tribunais de contas são auxiliares do Poder Legislativo, então o Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo no controle externo. O que é que acontece? Você, parlamentar, está no poder legislativo, e se você vai controlar o poder executivo, você está fazendo um controle externo, porque o controle veio de fora, não veio do próprio executivo, certo? Então, para você fazer esse controle, você precisa de um auxílio de um órgão técnico, que tem pessoas especializadas em contabilidade, economia, direito, administração. Então, esse auxílio vai ser dado pelo Tribunal de Contas. Percebam, tem gente que diz, se é um auxiliar, então é subordinado. Claro que não, né? Se a gente fosse dizer que esse auxílio significaria subordinação,
nós chegaremos à absurda conclusão de que o Tribunal de Contas seria subordinado à Assembleia Legislativa, porque ele auxilia no julgamento também das contas do Estado, e a todas as câmaras de vereadores. E isso não faz sentido, uma subordinação múltipla desse jeito. Então esse auxílio é o auxílio técnico de lhe trazer aquela informação, como o advogado lhe auxilia numa ação judicial, de representando, mas sem estar a você subordinado. Muito bem, então esse auxílio não significa subordinação, mas o ponto crucial é que ele vai ser fundamental para que os representantes do povo, que não precisam ter formação jurídica, acadêmica em contabilidade, não, eles tenham nas mãos as informações necessárias para que possam fazer um julgamento justo e fundamentado, certo? O Tribunal de Contas tem na abrangência do seu controle fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Eu chamo a atenção a palavrinha aí, operacional, para que veja que o Tribunal de Contas não analisa só se a coisa que está sendo feita de acordo com a lei ou não, analisar a legalidade, analisar se o patrimônio está sendo tratado de acordo com a lei ou não. É também olhar operacional o quê? O funcionamento. Se o serviço público está sendo prestado com qualidade. Mesmo que se cumpra a lei por completo, se o que é entregue na ponta não está funcionando, o Tribunal de Contas também pode atuar fazendo, por exemplo, algumas recomendações. Mas vamos lá. Dentro desse contexto, vamos entrar agora no ponto crucial, o ponto mais importante da nossa palestra aqui, que é o julgamento das contas versus o parecer prévio. O que é que acontece? Olha só. O artigo 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco traz competências do Tribunal de Contas, o que é que o Tribunal de Contas pode fazer. E aqui eu quero chamar a atenção de um detalhe. Olha só. Essas competências que estão aqui não caíram do céu. Não foi a Assembleia Legislativa que decidiu. Vamos dar isso para o Tribunal de Contas. Não. Existe um princípio em direito, fácil de ser entendido, chamado de simetria. Uma coisa simétrica é quando os dois lados são iguais, né? Então, como é que funciona? A Constituição Federal, ela não sai detalhando o que é que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco pode fazer. A Constituição Federal diz o que é que o Tribunal de Contas da União pode fazer. Então, para que haja uma simetria, o que vai competir ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco são as mesmas coisas que são do Tribunal de Contas da União, só que adaptadas para o Estado. Então, a Constituição diz, olha, o Tribunal de Contas da União julga as contas dos gestores de recursos públicos federais. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco vai julgar as contas dos gestores de recursos estaduais e municipais. Certo? Aí diz, quanto ao presidente da República, o Tribunal de Contas da União só dá um parecer. A gente tem que adaptar. Como é que a gente adapta isso? O Tribunal de Contas da União dá parecer quando é o chefe do Executivo Federal. Então, de Pernambuco vai dar parecer quando for chefe de Executivo Estadual, chefe de Executivo Municipal. Porque o julgamento será sempre feito, como eu falei aqui desde o início, pelos representantes do povo que têm melhores condições de proferir uma decisão que pode gerar, inclusive, uma inelegibilidade. E aqui eu quero que vocês prestem atenção em duas coisinhas, tá? Aqui se diz no artigo 2º, né, como eu falei, adaptando o que está na Constituição Federal para a realidade pernambucana, que o Tribunal de Contas tem competência para apreciar. Veja essa palavra apreciar e compare com a palavra que aparece no inciso 4º, julgar. Então veja, no inciso 2º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito municipal, emitindo parecer prévio. Cuidado, não vamos falar o linguajar de imprensa aqui, vamos falar o linguajar certo para que você consiga entender aqui. Lembre, quando você vir na imprensa dizendo o juiz emitiu um parecer sobre o caso, tá errado, porque o juiz não emite parecer, o juiz julga. Parecer é uma opinião, né? Então, a opinião é como o bandeirinha levantou a bandeira. O bandeirinha entende que está impedido. O julgador, que é o juiz da partida de futebol, ele pode não marcar o impedimento, porque ele entende que não está impedido. Então ele conta com um parecer, que é uma opinião, certo? E vai fazer o julgamento. É o que acontece no caso do prefeito. O Tribunal de Contas emite uma opinião. Nesse ponto, a própria Constituição Federal fez uma pequena diferença, mas muito importante, trouxe uma diferença muito importante, quando a gente compara com o que vale na esfera federal. Na esfera federal, o Tribunal de Contas da União dá uma opinião, parecer prévio sobre as contas do presidente, e o Congresso pode rejeitar. Basta a maioria absoluta dos membros lá do Parlamento. No que concerne a prefeito, o parecer do Tribunal de Contas, muitos chamam que ele é relativamente vinculante. O que é isso? A gente diz que uma coisa é vinculante quando ela é obrigatória. Você não pode deixar de agir daquela maneira. O agente de trânsito que está lá no sinal, passou no sinal vermelho, ele tem que lhe multar. Ele não apenas pode lhe multar, ele está vinculado, tem que lhe multar. Tá? Então, quando o Tribunal de Contas diz recomendo que rejeite,
o parecer seria vinculante se a Câmara tivesse que seguir necessariamente. Mesmo discordando, tem que seguir, aí seria vinculante. Aí a Câmara não seria um julgador de verdade nesse caso, né? Agora, como a Câmara só pode derrubar por 2/3 de seus membros, então não basta a maioria. Mesmo que a maioria da Câmara vote, por exemplo, são 9 vereadores em uma determinada Câmara, 5 votaram contra o que disse o Tribunal de Contas, 5-4 teve maioria, na opinião da Câmara, mas não. Só vai conseguir derrubar se for 6-3, 2/3 dos membros. Então, relativamente, meio que vinculante, né? Para ser derrubado precisa desse quórum bem qualificado. Mas vamos lá. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio, certo? No tocante às contas, aqui inciso 1º, do prefeito municipal, tá? Tá dito aqui que tem que ser elaborado até o último dia do ano do mês de dezembro, né? Então, o Tribunal de Contas recebe as contas de 2025, vai receber em 2026, até o final de 2026 terá que fazer a emissão do parecer prévio. Agora, inciso 4, ele julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Então, para todos os demais administradores, as contas serão julgadas pelo Tribunal de Contas. E aí eu quero chamar a atenção de um detalhe que está colocado aqui. Corta a imagem aqui para mim para eu primeiro explicar, para depois a gente ir para a tela, tá? Preste atenção. Quando foram elaborar a Constituição do Estado de Pernambuco, o pessoal disse, olha, esse modelo de um tribunal dá só um parecer prévio, que vale para os prefeitos, a gente podia botar também para os presidentes das câmaras, né? Vamos tratar os presidentes das câmaras da mesma forma que a gente trata o prefeito, o tribunal dá só um parecer e depois a Câmara que julga? Veja que isso aí traria uma dificuldade muito grande de um dia se rejeitar alguma conta de presidente de Câmara, né? Porque você teria... O presidente da Câmara ia levar para a sua própria Câmara um parecer, por exemplo, contrário a ele, seria muito, muito provável que ele conseguisse derrubar, salvo se estivesse havendo uma crise institucional grande, ao ponto de ele não ter apoio de mais ninguém. Mas, deixando de lado esse aspecto, a questão que nos interessa aqui não é discutir se seria mais fácil ou mais difícil. A questão aqui é perceber que é inconstitucional, por conta do que eu falei para vocês. Por isso eu defini o princípio da simetria. Se a Constituição diz que o TCU julga de todo mundo, menos do presidente, não pode a Constituição Estadual dizer julga de todo mundo, menos prefeito, governador, até aí tá ok, e presidente de Câmara. Aí não pode fazer. Aí o que é que aconteceu? Colocaram na Constituição do Estado de Pernambuco, preste atenção nesse slide que ele tem um trecho riscado. O que foi colocado, foi aprovado aqui foi o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito, até aí dizer que é parecer prévio em conta de prefeito, está obedecendo a simetria, está igual à esfera federal. Mas colocaram aqui, e a mesa diretora da Câmara Municipal deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Olha só, pelo modelo constitucional, presidente da República, parecer prévio. Aqui teria que ser prefeitos e governadores, que são chefes de executivo. Colocaram também mesa diretora da Câmara. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação de inconstitucionalidade, disse que aí seria inconstitucional. Então, apesar de ficar escrito, né, porque o Supremo não manda mudar o que está publicado no site, né, apesar de continuar escrito a expressão, continuar escrita a expressão e a mesa diretora da Câmara, veja aqui no finzinho se diz a expressão e a mesa diretora da Câmara Municipal foi declarada inconstitucional por decisão do STF. Então isso aí não vale. Então aqui, parecer prévio, só parecer prévio no caso das contas de chefe de executivo. Mas vamos voltar. Então julga as contas de todos os demais administradores e emite parecer prévio nas contas do chefe do executivo. Muito bem. Só que foi criada uma tese muito interessante. Eu vou aqui, claro, a gente não está estudando aqui, não está fazendo um curso de direito. Eu vou tornar curta uma longa história, tá? O que acontece? Vários tribunais de contas do país começaram a dizer, olha, a lógica da Constituição é o presidente da República, você julga as contas de governo dele, e a conta de governo é verificar se ele está cumprindo o limite de despesa com saúde, com educação, como é que está o equilíbrio das contas públicas, essas coisas mais gerais, o resultado de sua atuação como governante. Agora, quando se diz que o tribunal julga os gestores públicos, a ideia é que aquele cara que assina uma ordem de pagamento, o sujeito que emite o empenho, o sujeito que está na ponta determinando que os gastos públicos sejam realizados,
ou usando a expressão que a gente usa muito em controle externo, o ordenador de despesa tem suas contas julgadas. Então interpretaram. O que a Constituição quer é que o presidente seja analisado quanto o resultado de sua atuação como governante e os gestores que efetivamente ordenam despesas possam ser julgados pelo Tribunal de Contas. Aí não vai aparecer previamente, não é julgamento. Então disseram, olha, então a gente tem que prestar atenção a uma realidade que é diferente, muito diferente dos municípios pequenos, quando comparado com os municípios maiores, ou com o Estado, ou com a União Federal. Que é o seguinte, nos municípios pequenos, é muito comum que o prefeito atue como ordenador de despesa. Que o prefeito, certo, atue na ponta, assinando o contrato, certo, determinando o pagamento. Então, ele atua como gestor público, então ele poderia acabar caindo, voltemos aqui para os slides, nessa parte aí, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos, das unidades dos poderes executivos dos municípios. E as contas, aqui está um pedaço suprimido, mas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Então, olha só, normalmente, quem pratica a irregularidade diretamente com mão própria que resulta dano ao erário não é o presidente da República, não é o governador do Estado. O governador do Estado tem vários secretários, os atos de gestão são praticados pelos secretários. Nos municípios menores, às vezes é o prefeito. E aí o que é que acontece? Os tribunais de contas começaram a dizer, quando o prefeito atuar ordenando despesas mesmo, por mão própria, ele vai ser julgado quanto a essa ordenação de despesas. Aí os tribunais de contas começaram a fazer uma separação. Então a gente tem que separar as contas de governo. Conta de governo, o prefeito ainda vai ter que ser julgado sempre. Conta de governo seria o quê? Seria o resultado realmente da administração. Então eu vou olhar se ele cumprir as despesas mínimas com saúde, com educação, a gente vai olhar a gestão previdenciária, vai verificar o equilíbrio das contas públicas, os déficits, vai olhar os resultados que não tem a ver diretamente com cada ato concreto. Claro que esses atos concretos que são gestados podem repercutir nas contas de governo. Então se o prefeito colocou secretários terríveis, o presidente colocou ministros terríveis que praticam vários atos que estão em desacordo com a lei, claro que no final isso vai repercutir nas contas de governo, porque provavelmente vamos ter problemas na educação, na saúde, no mínimo de despesas, no equilíbrio das contas públicas, então pode repercutir. Mas para cada ato individualizado, a responsabilidade é do gestor, do ordenador de despesas. Só que, nos municípios menores, é comum que os prefeitos, como atuam como ordenadores de despesas, acabem gerando dano ao erário. Aqui o finzinho, derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. Então os tribunais começaram a separar contas de gestão, contas de governo. Muito bem, contas de gestão, mesmo sendo prefeito, o Tribunal de Contas julgava. Contas de governo, o Tribunal de Contas emitia parecer prévio. Só que veio aí no meio dessa história uma decisão do Supremo dizendo, olha, a Constituição não faz essa diferença. A Constituição diz prefeito é julgado pela Câmara e acabou. Não diz se é conta de gestão ou conta de governo, não. Essa decisão durou um bom tempo até este ano. Neste ano de 2025, houve uma grande novidade. Que o Supremo disse, olha, esclarecendo a decisão ao julgar o processo, ele disse, olha, o que a gente disse é que a palavra final quanto ao julgamento é da Câmara só naqueles casos, só para as repercussões eleitorais. Qual é a repercussão eleitoral? Se o sujeito tiver as contas rejeitadas por ato doloso de improbidade administrativa, esse sujeito, segundo a lei de inelegibilidade, ele vai ser colocado numa lista e vai ser considerado inelegível. Claro que eu estou dizendo de maneira simplificada, porque existe todo um procedimento na justiça eleitoral. Então o Supremo disse, para efeito de inelegibilidade, continua sendo verdade a ideia de que quem julga é a Câmara. Mas o Tribunal de Contas, se detectar que num ato concreto o prefeito gerou um dano ao erário de R$1 milhão, ele praticou um ato ilícito, direcionou licitação, pagou com sobrepreço, por atos dele, ele atuou como gestor, o Tribunal de Contas pode julgar imputando o débito. Quem é imputando o débito é dizendo você gerou esse dano. E aplicando uma multa, porque são duas coisas diferentes. Imputar o débito não é punição. Quando eu estou dizendo que você gerou um prejuízo de 100 mil, devolve 100 mil, isso não é punição, é indenizar. Agora, quanto a você, ao ilícito que você praticou, você também tem que ser multado. Então essas duas coisas, débito e multa, o Supremo acabou de dizer que o Tribunal de Contas tem o poder de, no julgamento, fazer
essa imputação. Então, como é que fica, em suma, essa questão? Certo? Contas de governo nunca mudou. Nunca mudou. Contas de governo, o Tribunal de Contas apenas emite parecer prévio. A Câmara de Vereadores é que faz o julgamento. No Estado, a Assembleia Legislativa faz julgamento. Na esfera federal, o Congresso Nacional faz julgamento. Contas de gestão. O Tribunal de Contas pode julgar para imputar débito e aplicar multa, mas não vai ter repercussão eleitoral. Pode até comunicar à Câmara, aconteceu isso aqui, né? Para que a Câmara, caso entenda que aquilo possa repercutir no julgamento das contas, seja informação relevante, use a informação como bem queira, certo? É essa a lógica. Inclusive, o Tribunal de Contas de Pernambuco, ele atualmente não tem mais processo específico de contas de gestão. Existem auditorias especiais que são realizadas, mas nas auditorias pode chegar à conclusão de que aquele prefeito ele gerou um débito e também vai tomar uma multa, e isso aí é plenamente possível. Mas, trazendo para cá, para o tema da nossa palestra, o que é mais importante aqui é a competência que é tua, vereador. É da Câmara de Vereadores, que é a competência para julgar o chefe do Executivo quanto a essas contas de governo. Perfeito? Então, é essa a linha. Vamos lá. Qual a conclusão do parecer prévio? O que é que o Tribunal de Contas recomenda ao emitir o parecer prévio sobre as contas do prefeito? Diz o seguinte, olha, o parecer prévio é recomendando, olha a palavra importante, recomendar. Parecer só recomenda. É o bandeirinha, não é o juiz ainda. O juiz é você. O Tribunal de Contas, nesse caso, é bandeirinha. Recomenda rejeição ou aprovação com ou sem ressalva nas contas dos chefes do Executivo Estadual e Municipal para apreciação final pelo Poder Legislativo. A apreciação final é do juiz, é da Câmara de Vereadores. Sem prejuízo do julgamento das respectivas contas quando o ordenador de despesa. É esse finzinho aí que traz a diferenciação que eu citei para cá. É dizendo, olha, o Tribunal de Contas apenas dá um parecer quanto à conta de governo. Agora, se aquele chefe de executivo, se aquele prefeito atuou como ordenador de despesas, o que acontece via de regra nos municípios menores, ele também terá suas contas julgadas, o que, repito, o Supremo aceitou mais recentemente, aparentemente mudando sua jurisprudência, eles foram interpretando, né, que a decisão não tinha sido nunca julga. Mas quanto a imputar débito, aplicar multa, pode julgar, só não pode isso ter repercussão eleitoral. Então vocês são soberanos para ter o juízo final sobre a rejeição de contas para efeito de inelegibilidade, beleza? Aqui, como eu citei, o parecer prévio só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Isso é muito importante. Então para rejeitar só por 2/3 não é para rejeitar. É para dizer o contrário do que está no parecer prévio. Se o parecer prévio diz aprove as contas e a Câmara quer rejeitar, entende que o caso é de rejeição, nesse caso a Câmara estava, vamos usar a terminologia mais coloquial aqui, está derrubando o parecer do Tribunal de Contas. Coloquial porque não derruba, o parecer continua lá, né? Mas o resultado vai ser uma opinião diferente daquela que está no parecer. Então, se o Tribunal de Contas der um parecer no sentido de a Câmara quiser inverter, 2/3, seja para aprovar, seja para rejeitar. Então o Tribunal de Contas diz aprove, a Câmara resolve rejeitar, tem que ser por 2/3. O Tribunal de Contas diz rejeite, a Câmara quer aprovar, também tem que ser por 2/3. Então a maioria qualificada. Se deu 5-4 aprovando, quando o Tribunal de Contas diz rejeite, nós vamos registrar aqui nos nossos sistemas que as contas estão rejeitadas, né? Porque não houve quórum suficiente. Nesse ponto, como eu falei, é diferente do que vale nas esferas estadual e municipal por decisão do legislador constituinte. Tem gente que critica, isso é uma desconfiança da Câmara, porque a Assembleia, o Congresso Nacional pode aprovar. Bem, aí a questão é com o que está na Constituição Federal que nós temos que cumprir, né? Quem não gostar tem que propor uma mudança no texto da Constituição. Agora, feito o julgamento, o que acontece depois, após esse julgamento? E aí, eu quero que você, para sintetizar minhas palavras aqui, eu vou analisar nessa parte do pós-julgamento os requisitos do julgamento, né? Porque eu poderia, dentro do julgamento, falar desses requisitos. Como eu falei para vocês, é um julgamento, é político, claro. Quando o pessoal fala, por exemplo, o Senado é que julga o impeachment do presidente da República, é um julgamento político, que absurdo. Qual o seu problema com a política? Qual o seu problema com a política? O legislador constituinte sabe que é político.
Ele não colocou lá isso, eita, meu Deus, depois virou um julgamento. Não, ele quer que o julgamento seja político. Você vai afastar um presidente da República, o julgamento tem que ser não apenas dizer se isso aqui é crime de responsabilidade ou não. Os parlamentares vão sentir a temperatura do país, verificar se aquela criatura tem condições ou não de permanecer ali. Né? Que isso é uma coisa melhor avaliada na seara política. A mesma coisa no tocante a esses julgamentos aqui. Né? Você vai ter que aferir vários aspectos para dizer, olha, esse ilícito cometido justifica esse sujeito ter as contas rejeitadas ou não. Agora, tem que aferir de verdade. Tem que aferir de verdade. O que não pode acontecer, nós não aceitamos isso, nós mandamos para o Ministério Público Estadual, pedimos primeiro que refaça o julgamento, se não tiver jeito a gente vai ter que representar, para anular a decisão. O que não pode acontecer é o Tribunal de Contas emitir um parecer prévio dizendo rejeite, recomendo que rejeite. A Câmara vai lá, vota, mesmo por 2/3, e diz, não, eu aprovo. Por quê? Não lembro quem foi o presidente da República que ficou famoso pela frase filo porque quilo. Eu fiz porque eu quis. É porque eu tenho poder e rejeito. Não, tem que ser fundamentado. Como eu falei, vocês têm uma prerrogativa constitucional. Eu comecei essa palestra valorizando vocês. Né? Vocês têm a competência constitucional. Vocês são os juízes da causa. Agora, precisam também agir como tais. Um juiz não pode dizer absolvo por quê? Porque quer absorver. Condeno porque eu quero. Ele tem que dizer por quê. Então a primeira coisa é a fundamentação. É o princípio Tim Maia. Me dê motivo. Não pode julgar sem dizer qual é o motivo. Certo? Primeira coisa é essa. Tem que dar direito de defesa. Não pode pegar a peça que chegou ao Tribunal de Contas, tá recomendando isso aqui, e eu acho que aí traz uma fundamentação lá e condena, julga, rejeita as contas, sem ter dado direito de defesa ao prefeito. Normalmente tem que passar por uma comissão, normalmente tem uma comissão de finanças, ou alguma comissão lá para fazer um parecer para depois fazer o julgamento. Então isso é o que se chama de devido processo legal. A Constituição diz que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens. E também a interpretação é que você não pode trazer nenhuma consequência negativa para ninguém sem o devido processo legal. Tem que haver um processo legal que assegure as garantias constitucionais, principalmente ampla defesa, contraditório. E tem que haver a fundamentação das decisões. Não é muita coisa, não. A gente analisa isso aqui. Quando chegam as informações sobre o julgamento da Câmara, a gente analisa. Se a Câmara diz, olha, foi dito aqui, pelo Tribunal de Contas, que o prefeito não cumpriu o mínimo de despesa com saúde, e por isso as contas estão sendo rejeitadas, aí ele diz, mas no entanto, nós aqui da Câmara percebemos pelo dia a dia que o sistema de saúde melhorou bastante. A quantidade de pessoas esperando por consultas diminuiu. Então, no nosso entender, mesmo as despesas tendo ficado abaixo, as contas têm que ser aprovadas. Eu bato palmas, você está exercendo sua competência da melhor maneira possível. Aliás, são essas as grandes discussões que nós travamos aqui nos julgamentos. Quantas vezes o Tribunal de Contas para discutir um caso concreto e fica ponderando? Ora, ele cometeu essa ilicitude. Isso é o caso apenas de dizer as contas são regulares, mas com essa ressalva, tem esse probleminha aqui, então aponto, corrija isso. Ou é caso de dizer que rejeita? Então se faz toda uma ponderação e às vezes é uma discussão que sai lá 2-1 na Câmara. Nada mais natural do que sair 2-1 na Câmara, na Câmara do Tribunal, na turma. Na primeira ou segunda Câmara, né? Não falando da Câmara de Vereadores, não. Então, se houver uma discussão lá, natural que a Câmara de Vereadores possa discordar. Agora, simplesmente, o que se exige? Fundamente. Diga o porquê. Não dá um fundamento mesmo que seja esse. Não concordo porque o sistema de saúde está bem. Ok. Fundamento jurídico, né? Tivemos um caso famoso de a Câmara de Vereadores, o vereador dizer eu vou aprovar as contas porque quem julga é Deus. Isso não é um fundamento no Estado laico para colocar dentro do processo. E perceba, se você diz eu vou aprovar porque quem julga é Deus, você está julgando. Está aprovando. Certo? Então, fundamente. Tá? Então, o que acontece depois? Artigo 2º. Finalizado o julgamento das contas do prefeito pelos vereadores, o presidente da Câmara comunicará ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas o respectivo resultado no prazo de 15 dias. Veja, recebeu as contas, por disposição expressa legal, tem 60 dias a Câmara de Vereadores para julgar, e depois comunica ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, cargo que atualmente estou ocupando. Então, comunica. E o que eu vou fazer com isso? O que minha equipe vai fazer com relação a isso? Vai analisar se foram cumpridos os requisitos mínimos. Às vezes a Câmara diz, olha, nós rejeitamos, e quando a gente vai olhar,
o parecer prévio era pela aprovação e ela rejeitou por maioria, não teve os 2/3. A gente vai ter que comunicar. Vai ter que comunicar. Liga, conversa, repita o julgamento, né, se você for... Ou, se o julgamento é esse, nesse caso não, nesse caso se foi por maioria simples, a gente diz assim, tá dizendo aqui que rejeitou, mas a gente diz que aprovou. Aprovou. A Câmara rejeitou por uma maioria que não é a adequada, então no final das contas as contas estão aprovadas. Mas existem casos em que a gente tem que realmente conversar. Né? Caso como, por exemplo, não houve direito de defesa. A gente viu, não teve defesa do prefeito. Aí não é porque a gente quer desfazer o trabalho de vocês. De maneira alguma. Pelo contrário, tudo que eu falei aqui, desde a primeira palavra, foi privilegiando, com todo respeito ao representante do povo. Mas às vezes a gente precisa mandar para vocês repetirem para que o trabalho de vocês não seja jogado na lata do lixo depois. Eu estou querendo que o trabalho de vocês tenha a eficácia necessária, que o julgamento que vocês proferiram tenha, ao final das contas, ele venha a prevalecer. E para isso eu tenho que me precaver contra decisões judiciais. Eu não quero que venha uma decisão judicial anulando o julgamento que vocês fizeram. Então eu quero que vocês façam bem feito para não terem que repetir. Essa é a ideia que vale para vários setores da vida, é fazer bem feito para não ter que repetir. Então manda o Procurador-Geral de Contas no prazo de 15 dias. E aqui, na resolução número 9 de 2013 do Tribunal de Contas de Justiça de Pernambuco, aparece os documentos essenciais que devem estar nessa comunicação. Veja, bota aqui a imagem para mim, por favor. Olha só. Quando eu falo dos documentos essenciais que devem constar aqui, eu não quero que vocês vejam apenas como uma lista de coisas que eu tenho que mandar para o TCE. Ao ler esses documentos essenciais, você já percebe detalhes sobre como tem que ser o procedimento para julgamento das contas de um prefeito para que ele seja válido. E como eu falei, meu objetivo é fazer com que a decisão de vocês seja válida, não seja algo que venha a cair na justiça. Então se diz, primeiro, a data em que recebeu o parecer prévio, claro, para que seja possível aferir se os prazos foram cumpridos. Corta, por favor, para o slide. Item 2. A comprovação da notificação dos interessados para a defesa. Esse é um ponto absolutamente crucial. Né? Se você não deu o direito de defesa, você cometeu um ato nulo. O seu julgamento vai ser nulo. Certo? Isso é fundamental. E tem um ponto que eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês também, da minha experiência processual. É o seguinte. Direito de defesa não é só direito de se manifestar no processo. É também de ver os seus argumentos analisados. Então, se o prefeito alegou uma coisa, você tem que analisar se o que ele disse está correto ou não e dizer quais são os motivos. Eu digo sempre brincando, né? Imagina aquela relação conjugal em que o sujeito chega em casa e a esposa está lá com cara feia para ele, revoltada com ele, e ele diz, meu amor, por que você está assim comigo? Aí a esposa supõe que ela responda, você sabe. As esposas que fazem isso nos tiram o direito de defesa. Você sabe? Como é que eu vou saber de alguma coisa se você não diz? Então tem que ter fundamento, você tem que analisar. E imagine que depois você diga, imagine também numa relação conjugal, aquela esposa que quer falar com você, eu quero trazer alguns argumentos, não interessa não. Aí, não, mas eu quero falar. Então tudo bem, quer falar? Imagina aquele cara, marido grosseiro, diz, fala então, pode falar. Aí a mulher fala. Fale mais, pode falar mais ainda, pode falar. Pronto, tá satisfeita porque falou? Não, né? Porque você quer argumentar e ver seus argumentos analisados. Ela fala alguma coisa, você quer, e ela quer que você analise o que ela falou para concordar ou discordar. Aí vamos para o processo. O prefeito traz os argumentos dele e você vai lá, desconsidera o que ele falou e julga. Isso não é direito de defesa. Você tem que analisar os argumentos, então você tem que dar oportunidade de manifestação, a manifestação foi feita e você vai analisar. Principalmente, claro, se você vai julgar em sentido contrário. Você vai dizer que os argumentos não são pertinentes, você vai dizer o porquê, certo? Então, você pode dizer que a educação está boa, você diz, não está boa não, está uma porcaria. E o mínimo de despesa não foi cumprido, está fundamentado, porque você está rebatendo de maneira qualificada o que foi dito. As atas de deliberações das comissões em plenário normalmente existe uma comissão de finanças ou de orçamento que dá um parecer, analisa inicialmente para depois levar para o plenário. Isso é muito bom porque quando já vem da comissão o parecer dizendo por que aprova ou por que recomenda que aprove ou que rejeite, fica fácil para o plenário simplesmente dizer a fundamentação é aquela adotada na comissão. Por quando o que foi dito na comissão, nós rejeitamos, nós já aprovamos. Então a fundamentação fica ruim você fazer a fundamentação na hora da sessão. Vamos fundamentar aqui? Claro, pode até acontecer, vai se colocar nas atas, tá? Mas o ideal, o correto, é que venha o procedimento passando pela comissão, que dê um parecer, esse parecer seja analisado em plenário. Então as atas de deliberações,
O quórum de votos, porque, como eu falei para vocês, o tribunal só aceita que seu parecer seja derrubado. Como eu falei, não é derrubar porque o parecer continua lá, mas só aceita que a Câmara julgue contrariamente ao que foi dito no parecer, repito, tanto para aprovar quanto para rejeitar. Entende? Só se rejeita a conta de prefeito por 2/3. Pode ser que você só consiga aprovar por 2/3 também. Né? Os cruciais, você precisa de 2/3 quando você quer proferir uma decisão que é diferente da que o Tribunal de Contas recomendou. Tá? E a motivação. Aqui tem outros requisitos, mas eu estou colocando o grifo aqui no que é mais importante no que eu vejo pela prática, que são os maiores problemas. Né? Motivação, dizer o porquê. Tá? O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, no meu caso, eu analisando a decisão, vou dar prazo, se faltou algum documento, se faltou alguma coisa a ser corrigida, dar prazo para que o problema seja corrigido. Na prática, a gente age de uma maneira mais amistosa. Não vou mandar um ofício dando um prazo e acabou. A gente liga, conversa, fala do prazo que tem para fazer, das correções que podem ser feitas. Mas tem aqui a conclusão final, que eu odiaria precisar usar. Do prazo, não cumprir a exigência, lavratura de auto-infração. Né? A gente sabe que a gente está em outro momento, a gente quer andar de mãos dadas com a administração. É como aquele pai que não gosta de punir o filho, nenhum pai gosta de punir o filho, mas às vezes você vai ter que punir para o comportamento não se repetir. Então que a gente não chegue a esse final, a lavratura do ato de infração, porque seria desnecessário. Né? A gente quer que a soberania popular, que é exercida fundamentalmente por vocês, que não são só representantes da oposição, o povo ali se manifestando por meio de vocês, que essa decisão seja uma decisão correta, precisa e que faça valer de verdade a opinião daqueles que são representantes do povo. Obrigado demais pela possibilidade, para a Escola de Contas, e o Ministério Público de Contas está sempre à disposição. Aqui tem uma observação importante, aí nesse último slide está o nosso e-mail, né, para contato de vocês, para esclarecer qualquer coisa, para ajudar de mãos dadas mesmo, para que esse parecer prévio seja emitido e analisado de maneira correta pela Câmara de Vereadores. Além desse e-mail, vocês podem entrar em contato. Nós temos a nossa querida Maria Aparecida Cida, que me ajuda bastante nisso, que é quem recebe de cara esse processo. Vocês também podem entrar em contato para tirar quaisquer dúvidas a respeito disso no telefone 3181-7839, 3181-7839, ou via e-mail mpc.tce.tce.tc.br. Os vereadores, para rejeitar o parecer com o quórum qualificado de 2/3, é obrigado a apresentar justificativa do voto ou apenas rejeita o voto? Perfeito. Olha, para evitar que seja necessário a cada vereador fundamentar o seu próprio voto, é fundamental que tenha o parecer da comissão. Porque quando a comissão dá um parecer e diz, recomendo isso, aquilo, outro, você pode simplesmente dizer que concorda com o que foi dito naquele parecer prévio, naquele parecer da comissão. Caso você vá divergir, aí sim acredito que vai ser necessário fundamentar. E aí você pode, por exemplo, fundamentar dizendo: eu concordo com os argumentos que foram colocados no parecer prévio do Tribunal de Contas. Você pode. É uma coisa que chama em direito, não tem um nome feio, fundamentação aliundi. Esse nome aliundi é uma expressão feia em latim que significa no outro lugar. Então você estou lendo a decisão de Ricardo, mas a fundamentação está onde? Não está aqui, está no outro lugar, mas o cara tem que apontar no lugar. Então quando eu vou decidir, eu posso dizer: adoto como fundamento o que foi dito pela Comissão de Finanças. Ou não concordo com a Comissão de Finanças, adoto o que foi dito pelo Tribunal de Contas. Agora, se você vai fazer uma coisa totalmente diferente, discordar do parecer do Tribunal de Contas, discordar da Comissão de Finanças, discordar de tudo, aí você precisa fundamentar. Você tem que dizer por quê. Como eu falei, princípio Tim Maia, me dê motivo. Né? Sem o motivo, a decisão será considerada nula. Perfeito? Obrigado demais. Até a próxima. Tchau, tchau.